E aí, investidor, tudo bem? Você deve estar olhando aí para sua carteira de fundos imobiliários sem entender o que está acontecendo com essa categoria de investimentos, o porquê que ela está caindo tanto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também falar como que a taxa Selic e também o título do Tesouro IPCA tem relação direta aí com os fundos imobiliários. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente precisa também entender esses outros dois indicadores aí da nossa economia. O primeiro deles é a taxa Selic, que foi reajustada pelo Copom em 12,25% na última reunião do ano de 2024, dando aí para a gente essa taxa fixa de 12,25% da taxa básica de juros do nosso país. E com isso, nós também temos aí o Tesouro IPCA+, que é um título do Tesouro Direto, que está com uma taxa ali acima de 6,8% ao mês, chegando até aí o IPCA 2029 a uma taxa maior que 7% ao ano. Então a gente vai entender um pouquinho como que tudo isso tem reflexo no fundo imobiliário. Então não sai desse vídeo, fica comigo e vamos entender o que está acontecendo. E se você está perdido aí com tantas informações, esse vídeo aqui é para você. Já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ajude o canal a chegar aí, a meta de 10 mil inscritos aqui no YouTube. Lembrando que eu também tenho outras redes sociais, como Instagram, Facebook, e todos os links estão aqui na descrição do nosso vídeo. Primeiro, antes da gente falar aí sobre o IFIX em si, a gente precisa entender, primeiramente, o cenário econômico que nós estamos vivendo nesse momento. Dentro desse cenário econômico, a gente tem que falar aí de taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e como que ela está nesse momento e quais são as perspectivas dela para o ano de 2025 e como que ela vem afetando os nossos fundos imobiliários, assim como outros setores de investimentos, de ações que na Bolsa de Valores também estão tendo aí grande desvalorização. Dentro dessa visão, o primeiro que a gente precisa entender é aqui a inflação do nosso país, porque a inflação e a taxa Selic, ela tem uma correlação ali entre as duas, aonde quando a inflação sobe, a tendência é que a Selic também suba para fazer com que a inflação venha a reduzir. Então, vamos dizer assim que a taxa Selic é o remédio para que a inflação possa se tornar controlada. Só que como nós podemos observar aqui, a nossa inflação nos últimos 12 meses está em 4,87%, o que é acima do nosso teto da meta de inflação estipulada pelo Banco Central. A nossa inflação ela tem a meta de 3% ao ano e ela tem um teto de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, o teto dela é 4,5% e a base dela seria aí de 1,5%. Como nós podemos ver aqui, nós estamos acima do teto, aí em 0,37 pontos percentuais, e isso se torna preocupante. É claro que isso aqui é o índice de inflação oficial. Quando a gente vai para a inflação implícita, que é aquela inflação que você sofre no seu bolso, no supermercado, na gasolina, ela se torna muito maior. Mas para os investimentos a gente leva como base aqui a inflação oficial. Com a inflação tão alta assim, o Banco Central está tendo que tomar medidas de elevação da Selic para fazer com que aqui a inflação não continue subindo, mas tenha uma tendência de redução. Por quê? Porque quando eu aumento a minha taxa de juros básica, isso faz com que os investimentos de renda fixa se tornem mais interessantes e as pessoas, em vez de gastar o seu dinheiro, tendam a guardar esse dinheiro, tirando o dinheiro da economia, fazendo aí o que a gente chama de economia contracionista, que é tirar dinheiro da economia para os investimentos de renda fixa através de altos rendimentos, que é a taxa de Selic aí hoje está em 12,5%, conforme a gente pode observar aqui. Então, a gente está aí com a Selic caminhando para esse patamar de 13,75%. Inclusive, já tem uma perspectiva da taxa Selic aí para o ano de 2025 dela chegar a 14%. É claro que isso aí pode mudar ao longo do ano de 2025, a depender de como a inflação corresponde aqui esse aumento da Selic que nós já tivemos. Nós chegamos aqui uma Selic próximo de 10%, lá no início de 2024 a perspectiva era que chegasse uma Selic de 8% no final do ano de 2024,
mas, né, devido a diversos acontecimentos, isso acabou não acontecendo, fazendo com que a gente encerrasse o ciclo de queda da Selic e iniciasse novamente um ciclo de alta dessa taxa de juros. Então, aqui mostrando para a gente que a inflação do nosso país está, de certa forma, descontrolada. E essa alta aí na Selic faz com que o Brasil tenha uma das maiores taxas nominais de rendimento do mundo e também uma das maiores taxas de juros real do mundo, conforme a gente pode observar a seguir. E aqui nessa tela a gente consegue observar que o Brasil tem a quarta maior taxa de juros nominal, né, dentre os principais mercados. Então, pegando aí os principais países, o Brasil acaba tendo aí, né, a maior taxa de juros nominal. E quando a gente fala de taxa de juros real, o Brasil ele ainda fica aqui numa posição muito mais próxima do primeiro lugar, né? Nós somos o segundo país aí dos principais países a ter a maior taxa de juros real do mundo, né? Pagando aqui 9,48% de juros reais. Então, assim, é um rendimento muito alto e isso faz com que, né, nós tenhamos um fluxo de investimentos estrangeiros voltando aí para o Brasil. E é por isso que nas últimas semanas a Bolsa de Valores, por exemplo, acabou tendo uma elevação. Então, o Brasil continua tendo aí, né, essa taxa de juros real muito alta, que faz ser aí um país dos rentistas. E muita gente acaba vindo de fora para cá, né, porque lá no país deles a taxa de juros real está muito menor. E aí esse patamar aqui se torna interessante investir no Brasil, porque o risco-retorno está compensando, vamos dizer assim. E com tudo isso, né, levou a gente a ter taxas aqui do título do Tesouro super alta. Nós temos aqui, por exemplo, hoje, né, esse título do Tesouro pré-fixado 2027 pagando 14,98% ao ano, ou seja, quase 15%. Nós temos aqui, né, o 2035 com juros semestrais pagando 14% redondo, o 2031 14,35%. Então, um rendimento super interessante. Quando a gente olha para o IPCA mais 2029, a gente tem uma taxa de 7,51% ao ano. E o Tesouro IPCA mais 2035 com uma taxa de 6,88%, caminhando ali para 7% ao ano. E o 2045 ali em 6,79%. Então, a gente está aí já há algum tempo com essa janela do IPCA mais 6, que para nós investidores é uma boa oportunidade, vamos dizer assim, de você pegar um título para o longo prazo que vai te pagar uma boa rentabilidade e que vai fazer com que o seu capital, né, se multiplicar aí algumas vezes até lá o final. O problema é que se essas taxas se mantêm muito altas por muito tempo, né, a gente tem aí um contraponto que é uma piora em relação à dívida do país, né, e isso leva a uma piora, né, no fiscal. E essa piora na dívida, essa piora no fiscal, pode levar a gente a entrar em um momento de recessão econômica. Então, apesar de ter essas taxas de investimento mais altas no Tesouro Direto serem interessantes para o investidor, em curto prazo, vamos dizer, mas se isso se perdura muito tempo, pode ter um rebote contrário e a gente ter uma elevação do IPCA muito grande aí no médio prazo e isso, né, acabar fazendo com que a nossa economia entre em um momento mais difícil. Então, é importante a gente entender agora o que precisa ser feito pelo Banco Central para fazer esse controle dessa economia, né, reduzir essas taxas de tesouros e dessa forma a gente vai ter aí os fundos imobiliários e as ações valorizando mais ao longo do tempo. Né? Então, é um contraponto ali. Como a economia de renda fixa está um pouco melhor nesse momento, acaba afetando aí os fundos imobiliários e as ações, né? Principalmente porque em relação às ações, quando tem uma taxa básica de juros mais alta, os investimentos, né, que eles fariam aí com empréstimos mais baratos acabam se tornando, né, mais caros. Crédito bancário se torna mais caro, inviabilizando aí novos investimentos pelas empresas e até mesmo pelas pessoas comuns que estavam pensando aí em abrir um negócio, por exemplo. E por que eu falei tudo isso? Só para a gente entender rapidamente, né, como que a Selic, o IPCA, eles afetam aí a nossa economia e, consequentemente, vai afetar aqui os fundos imobiliários também. Eu tenho essa planilha aqui que a gente utiliza ali nas nossas lives semanais da Escola Professor Investidor, onde a gente, né, consegue calcular aqui o spread que a gente está tendo ali acima da NTNB em relação aos fundos imobiliários. Como funciona isso aqui? Nós temos aqui alguns fundos imobiliários que a gente escolhe, a gente lança aqui o ticker dele e as outras informações
são trazidas aqui de forma automática, com exceção dos proventos que eu tenho que lançar manualmente. Aqui eu coloquei a NTNB 2035, por quê? Porque os fundos, né, de tijolo, que aqui é só uma aba só de fundo de tijolo, normalmente eles têm esse prazo aí de 10 anos de duração, né, dos contratos de aluguel com os seus inquilinos. Então a gente bota um título que é condizente ali, no caso o IPCA 2035, que está pagando hoje 6,88% ao ano, né, mais a inflação. E lembrando aqui que os fundos de tijolo, eles pagam a inflação na valorização ali dos seus imóveis, né, que é a valorização da cota patrimonial. Com isso, a gente consegue colocar aqui, né, um prêmio de 2%, é um prêmio super aceitável. Pode ser que em um ou outro ativo, por terem um risco maior, você vai pedir lá, por exemplo, um prêmio de 3%, pode ser também, mas para a maioria dos fundos, né, que estão aqui nessa carteira, a gente pode conseguir aí esse prêmio de 2%. Na linha de spread, a gente vê que ele está buscando um spread médio nessa carteira de 4%. Né? Isso significa que os fundos imobiliários desvalorizaram muito o seu preço. E por que isso está acontecendo? Porque a NTNB, né, ela está aumentando, o que faz com que essa taxa de juros aqui ela acabe diminuindo. Certo? Por exemplo, aqui, ó, se a gente tivesse o FIB sendo negociado a R$520, que ele estava sendo negociado esse preço há um tempo atrás, o que acontece? Esse spread em relação ao NTNB, ele cairia aqui para 1,77%, o que seria, o que mostraria para a gente que seria mais interessante eu investir na NTNB do que eu investir no FIB, né? Porque o FIB ele é um ativo de renda variável, é um ativo mais arriscado. Então, se ele está me pagando um spread muito baixo, valeria mais a pena eu investir lá na renda fixa, na NTNB, onde a minha segurança vai ser maior. Então é por isso, né, que os fundos imobiliários eles acabam caindo. Para quê? Para que eles consigam, né, manter um spread aqui interessante para que os investidores continuem, né, comprando eles. E por que a cota cai? Porque normalmente o mercado faz essa conta que eu estou fazendo, certo? Se eu estou aqui recebendo menos de 2% de spread, eu vou vender a minha cota desse fundo imobiliário e vou colocar esse dinheiro lá na renda fixa, que vai me trazer mais segurança, né, por um rendimento muito parecido. Então, o mercado faz essa conta, há muitos investidores começam a vender, né, e outros investidores que não fazem essa conta, não entendem o que está acontecendo no cenário econômico, vê ali o fundo imobiliário caindo, desvalorizando um pouco, e vai pelo movimento da manada, né, já que todo mundo está vendendo, é porque não vale mais a pena, eu vou vender também. É onde nós temos aí a super desvalorização do IFIX hoje, que está próximo, né, de 10% aí, uma desvalorização bem grande, né, para uma categoria de investimento que não costuma ter uma volatilidade tão alta. Mas como a gente pode ver aqui, ó, o GGRC, que é um fundo bom, está pagando um spread de 5,66% em relação ao NTNB. BTLG, outro fundo razoável, um spread de 3,42%. O FIB, um spread aqui maior que 2%, 2,24%. Por que o FIB tem esse spread mais baixo? Porque ele é um fundo que tem uma segurança mais alta. Nós temos aqui, por exemplo, ó, o LVBI com um prêmio de 4%, XPLG com um prêmio aqui de 3,48%. Então aqui a gente consegue ver, né, que devido a essa queda dos fundos imobiliários, a gente está conseguindo comprar esses fundos muito mais barato, né, e com uma rentabilidade muito maior. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o GGRC, ele está me pagando 12,54% ao ano, né? Fora a valorização da cota patrimonial que vai vir ao longo do tempo devido à inflação. Então, veja, né, que tem muita gente falando os fundos imobiliários morreu, não vale a pena investir, está pagando menos do que a renda fixa, e não é exatamente isso. Tá? É claro que se você começou a investir, por exemplo, esse ano, lá no começo do ano, como a gente pode ver aqui na carteira do canal, por exemplo, ó, a gente vai conseguir observar aqui que os fundos imobiliários estão tendo uma desvalorização de 15% na carteira. Quando eu abro aqui, né, a gente tem 3 fundos imobiliários, a gente tem aqui fundo imobiliário caindo 14%, o IRDM caindo 17%, né, e o HCML caindo aí 15%. Só que os ativos eles não perderam os fundamentos deles, eles continuam sendo bons ativos, eles continuam entregando os seus rendimentos mensais, né? E isso aqui traz o que para a gente? Uma oportunidade de se comprar esses fundos imobiliários mais baratos,
de aumentar o meu retorno em relação ao dividend yield que eu recebo. Se ele me continua pagando o mesmo rendimento e eu consigo comprar ele mais barato, significa que o percentual que eu vou ter de rentabilidade em relação ao rendimento que ele está distribuindo é maior, né? Por exemplo, aqui, o Kisu, ele paga ali em média 0,067 centavos, mais ou menos, né? Quando eu comecei a comprar ele, ele estava me dando dividend yield na casa de 9, 10%, né? Hoje, com esse preço que ele está, ele já está pagando um dividend yield na casa aí de 11, 12%, buscando 13% ali. Então, veja que a minha rentabilidade vai ser maior se eu comprar um fundo imobiliário com um preço menor, tá? A gente viu aqui sobre o spread dos fundos de tijolo e tem os spreads aí dos fundos de papel. Nos fundos de papel, o mercado ele costuma precificar 4% de prêmio. Por que isso? Porque os fundos de papel e os fundos de fundos, eles acabam entregando, junto com os rendimentos, o IPCA. Então, a gente precisa de um prêmio maior para compensar, né, essa entrega do IPCA. Tanto que, se vocês forem ver, os fundos de tijolo, ao longo do tempo, a cota patrimonial, né, ela vai valorizando. Enquanto, né, nos fundos de papel, a cota patrimonial ela continua muito próxima ali do que ela abriu capital. Então, um fundo de papel que abriu a R$100 ali, ele vai ficar sempre negociando ali perto de R$100 a cota patrimonial dele. Por quê? Porque ele entrega o seu rendimento real e entrega junto a inflação. Por isso que a gente pega aqui um spread maior. A gente poderia até colocar aqui um spread de 5% de prêmio, né? A gente vê que a carteira está entregando aqui um spread médio de prêmio de 5,8%. E nós temos aqui alguns fundos que estão entregando bem mais. E aí a gente teria que entender o porquê que esse fundo está entregando tanto assim. Normalmente pode ser simplesmente um exagero do mercado, ou pode ser, né, que esse fundo esteja passando por algum momento não tão bom ali dentro da gestão, acabou investindo em um título podre, e isso está afetando a rentabilidade do fundo aí, né? E ele acaba ficando com um spread maior. A gente está falando aqui do RBRF, por exemplo, está pagando 20% ao ano de dividend yield, né? O que daria um spread aqui de 12,52% em relação ao NTNB 2029. Porque lá no tijolo você colocou 2035 e aqui nos fundos de papel você colocou 2029, pelo fato que os fundos de papel, normalmente os títulos que eles investem, têm ali uma duração menor, né, de 5 anos, por exemplo. Então, a gente pega também um título da NTNB um pouco menor, que inclusive está aqui com um rendimento maior de 7,51%, mais do IPCA. Né? Mesmo assim, a gente tem oportunidades. É claro que nem tudo aqui vai ser oportunidade, porque a gente precisa verificar a qualidade do fundo, o que a gestão está fazendo e o porquê que ele está entregando um prêmio tão alto assim como o RBRF. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui exclusivo sobre o RBRF, deixe o comentário aqui na descrição para a gente entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Então, no vídeo de hoje, a ideia era trazer, né, essa visão para vocês do que está acontecendo com os fundos imobiliários, por que eles estão desvalorizando, como que a Selic, né, afeta isso e também ali como que a NTNB se correlaciona em relação ao rendimento dos fundos imobiliários. Espero que vocês tenham entendido, tá, como funciona. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Convido você a conhecer a Escola Professor Investidor, link aqui na descrição. Vou pedindo para você mais uma vez curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.